Oi, gente. Boa noite. Tudo bom? A Esther, da plataforma Arte que Acontece. Hoje mais uma live com mais uma convidada muito especial, a Fernanda Reston, da Galeria Central. Muito feliz em tê-la conosco. Para quem não conhece o Arte que Acontece, uma plataforma de produção de conteúdo, experiências, convido vocês a entrarem no nosso app, Arte que Acontece, vocês entrarem no nosso Insta e acompanhar o nosso site, onde vocês vão ter as notícias mais frescas do mundo da arte, os guias mais espetaculares, vocês não vão se arrepender. A Fernanda está chegando. Fernanda. Oi, querida. Oi, Esther, tudo bem? Tudo ótimo. Que prazer ter você com a gente. Obrigada por me receber aqui, obrigada pelo convite. Foi ótimo que deu certo as agendas. Super Super, feliz, Fê. super, eu também. Vocês estão com tudo, né? Assim, sem parar. Impressionante o trabalho. Estamos caminhando bem. E esse é nosso plano, né? Eu acho que acontece veio para isso, para trazer a Sim. arte mais à mão de todo mundo. E eu acho que a gente está cumprindo o papel, sim. Não, tá arrasando, eu tô adorando. Tô participando de várias, como ouvinte, lives. Que maravilha! Bom, então eu acompanho a Central e você está dentro do Arte que Acontece. A gente precisa saber o que anda de novidades de um lado e do outro. Vamos É. começar por você. Conta pra gente, Fê, como é que tá a Central, como é que tá esse momento. Conta um pouquinho pra gente. Vou contar, sim. Bom, eu acho que todo mundo foi meio pego de surpresa, assim, com a quarentena. Eu acho que a gente sabia que estava começando, mas uns 2 meses atrás, né, quando tudo aconteceu, foi meio de uma hora para outra. E o que aconteceu foi que eu lancei logo em seguida que começou, eu tinha lançado aquele Viewing Room 3D, né? Será que eu Sim, eu deveria me ia te apresentar? perguntar dele. Será que eu falo um pouquinho da galeria antes? Fala um pouquinho da Vou galeria contar um antes, nós vamos pouquinho? chegar lá no filme. Tá Conta um bom. pouquinho da galeria, conta um pouquinho como é que você se envolveu com a arte, como é Tá. que você passou para Eu já tô diretora. pulando vários passos, né? Vamos começar, me conta, como é que você passou de estagiária a diretora da Central? Me conta. Então, na verdade, eu sempre fui alucinada por arte desde criança. Assim, sempre foi uma coisa que me fascinou bastante. Então, foi muito natural. E estão escrevendo que tá dando eco. Deixa eu pôr um fone, vai. Ih, tá dando eco, será que eu ponho também? O problema é que a minha bateria é um saco esses computadores, esses celulares que não dá pra. Eu acho que a sala que eu tô também dá. Vê se melhorou. Para mim não tá dando eco. Acho que Não? Tá. não, eu não tava com esse problema. É... Vamos ver se o pessoal reclamar. Tá, vocês avisem. Quem estiver Tá. aí vendo, quem tiver. Enfim, daí o que aconteceu é que eu sempre gostei muito de arte e desde a minha adolescência eu acompanhava muita programação de museu e tudo e pedia para os meus pais me levarem. E eu tô super escutando o eco. Como que eu tiro? Não sei, o pessoal tá dizendo que tá ótimo. Bom, Vamos ver. Se o pessoal tá, ainda então eu vou continuar aqui. continuar e vou tentar. Então eu vou tirar daqui. Tá. Não, enfim, daí o que eu estava contando é que daí eu entrei na faculdade de arquitetura, comecei a fazer arquitetura e meu primeiro emprego foi na Bienal de Arte, na 29ª Bienal, era uma curadoria da Bienal do Farias, e eu trabalhei no educativo lá. E logo em seguida que acabou a Bienal, 29ª, eu entrei na Central para trabalhar lá como estagiária, fiquei um tempo lá. Um ano, fui efetivada, fiquei um tempo efetivada, saí da Central, fui trabalhar na Carbono com a Renata e com a Ana, Com a Renata. e daí, no final de 2015, o Wagner, que tinha sido meu chefe, que era o diretor da galeria, falou que ele queria se aposentar, trabalhar com filosofia, enfim. E nisso. Deixa eu ver o negócio. Diminuir um pouco aqui.
Daí, nisso, o Dani me procurou e falou, Fê, vamos, o que você acha da gente se juntar, ver se a gente consegue continuar com a galeria? Eu falei, vamos nessa, vamos se juntar e fazer esse projeto acontecer, não deixar a galeria morrer. E, então, em 2016, em março, a gente abriu a galeria com 100 artistas representados, no mesmo espaço. E então ficam me escrevendo no paralelo dizendo que tá com eco. Eu vi também, O que que mas eu faço? Ai, desculpa, gente. Será que eu falo mais baixo? Eu falo alto. eu não acho que seja isso. Não acho que seja isso. Eu acho que tem mais a ver com o fone. Talvez se você colocar o fone, melhore. Colocaram que estava melhor quando você Mas colocou. de repente vai ter uma hora que eu vou ter que parar o fone porque. Põe o fone, Fê. A Beta tá até falando, sugerindo aqui. Vê. Tá bom. É que eu comecei a escutar eco no fone, gente. Olha que loucura. Enfim, daí a gente abriu a galeria em 2016 e foi mais ou menos assim que a galeria começou. Então, a galeria foi, eu considero, ela foi fundada em 2010, mas a galeria realmente, eu virei diretora e mudou todo o esquema dela em 2016. Em 2018, e daí em 2018 eu me mudei para o Instituto dos Arquitetos do Brasil. Isso. E o Dani não era mais meu sócio, não estava mais na galeria, ele estava na Raquel Arnaud já. E daí a gente começou. Eu fico brincando que eu voltei para casa, sabe? Porque eu fiz faculdade na escola da cidade, que fica do outro lado da rua, e eu frequentava muito o IAB. Então, a nossa volta para lá, parece que eu voltei para minha origem, que é essa de ter a formação de arquitetura, né, e urbanismo. É incrível aquele prédio, né? Apaixonante aquele prédio. Muito. Gente, sabe que eu tô... Desculpa, é que eu tô muito escutando o eco. O que que eu faço? Mas vamos continuar, Fê. Vamos continuar, É? porque pode ser alguma coisa da. Não sei, pode ser alguma coisa do próprio Insta, não sei. Tá. E o que mudou para vocês? Como é que é estar lá no IAB? Quais são os projetos que vocês abraçaram lá? Então, eu fiquei muito feliz de conseguir ir pro IAB, assim, eu acredito muito no Instituto, eu gosto muito das pessoas da diretoria que está lá hoje em dia, e isso também foi um dos motivos da nossa mudança, foi trazer um pouco isso de volta, assim, sabe? Aproximar um pouco o IAB com a galeria. E com a galeria não, com arte, né? E quando a gente tá Acho todo que é o mundo meu. Estão escrevendo. falando para eu baixar o meu volume. Vamos Vocês ver estão aqui. escrevendo, eu não consigo prestar atenção nas coisas que eu vou falar, gente. Vê se Eu tô melhorou. nervosa. Não, calma. E ó, a gente gosta de falar bastante, então daqui a pouco você não vai nem mais prestar atenção no que estão escrevendo. Bom, até aqui a Rê está falando que o espaço e a B é demais, e é mesmo, era um bar de artistas lá, não era? Então, o que aconteceu? Quando eu aluguei, o subsolo estava completamente abandonado, assim. Eu precisei refazer tudo, elétrica. Assim, quando você vê foto, você nem acredita que é o mesmo lugar. E só depois que eu tinha fechado já o contrato, eu fui descobrir que lá era o Clubinho dos Artistas. E isso foi uma das coisas mais fascinantes, assim, porque era uma parte de uma história que eu não conhecia, que na verdade, inclusive, não tinha nenhum registro sobre isso. E documentação, assim, você só via citações do clubinho, uma coisa muito pontual. E foi aí que eu resolvi chamar a Poli Quintela e o Mariano Marovato para fazerem uma pesquisa sobre essa história. Então, agora a gente tem já essa pesquisa de 60 páginas, mais ou menos, que vai ficar, e a gente vai fazer um lançamento disso. E o que é interessante é que o clubinho, inicialmente, ele começou na 7 de abril, na frente do MASP. E só foi mudar para o IAB, e naquela época não tinha muito museu, só tinha o liceu, que é a Pinacoteca, tinha o MASP, que estava começando, e pouca arte assim para a cidade. Então o clubinho começou a virar um ponto assim de encontro entre os artistas e de troca.
E daí, quando o Márcio se mudou para Paulista, o clubinho, o Rino Leve já era muito próximo da turma do clubinho, e ele, que é o arquiteto do projeto DAB, e convidou o clubinho para se mudar para o espaço do subsolo. Inclusive, teve um concurso para saber qual era o projeto do clubinho, e quem era o júri foi a Alina Bobardi, que era o júri do clubinho, enfim. E lá era um lugar que teve encontros de pessoas de várias áreas, desde sociólogos, artistas, historiadores. A galera saía do jornal, fechava a Folha, Estadão, ia lá pro clubinho beber, porque era boêmio. Arquitetos também, né? Arquitetos, sim. Então, por exemplo, tipo, Sérgio Borg de Holanda, Hilda Hilst, Tarsila, Anitta Malfatti, o Fernando Lemos conheceu a Hilda Hilst no clubinho, Vinícius de Moraes, Oswald de Andrade, Dorival Caymmi, eram todas pessoas que frequentavam o clubinho. E por causa da ditadura, então lá era realmente um ponto de encontro, assim, onde as pessoas realmente eram trocas, ideias, né? E daí, com a entrada da ditadura, as pessoas não podiam mais se aglomerar e, com o tempo, o clubinho parou de existir, assim. E daí o bar meio que funcionava até os anos 80. Não, é inacreditável. Acho que deu uma travada. Ih, a Fernanda caiu, gente. Vamos esperar ela entrar. Essa história do clubinho é inacreditável. Eu visitei o prédio, é incrível. Algumas obras ainda permanecem no local. Quem conhece sabe o que eu estou falando, o quanto é inspirador aquele lugar. Vale muito a pena vocês conhecerem, marcar uma visita e vocês irem até lá. Além do que, a Galeria da Fernanda é um espetáculo. Artistas, ela está sempre dando chance para artistas novos e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Exatamente, a Beta lembrou aqui que o Calder, uma obra do Calder, aquela aranha fez parte de lá do prédio, que depois ela deveria ter sido doada para o Oscar Niemeyer para colocar em Brasília e ele não aceitou. Essa história é meio bizarra mesmo. E hoje em dia estava lá o Calder e agora está no Instituto Moreira Salles, que é um espaço também lindo, vale a pena vocês conhecerem. Fernanda tem muito o que falar para a gente, eu não sei o que aconteceu com a conexão dela, ela caiu, mas com certeza já está voltando. Vamos ver se ela volta. Está tentando voltar, acho que eu vou tentar sair para ver se a Fernanda consegue conectar. Chama o Felipe. Vamos ver aqui se ela está entrando. Estou convidando a Fernanda aqui. Fernanda, estou convidando, mas não tá dando acesso. Ah, entrou. Eu fiquei escutando você falar e eu não conseguia participar. Desculpa. Eu acho que deu uma queda, sei lá. Bom, enfim. Vamos continuar. Eu estava explicando para o pessoal. Não tem mais o eco, gente. Eu estava explicando para o pessoal que tem algumas obras lá no prédio que são coisas lindas, inclusive do Calder, que estava lá. Conta um pouquinho dessa história do Calder. Então, e daí, qual que é a história? Daí o clubinho estava rolando lá e o Rino Leve era uma pessoa que ficou amiga do Calder. Eles ficaram amigos, o Calder e o Rino Leve. E o Rino convidou o Calder para fazer uma exposição no clubinho. E nesse trâmite foi aí que veio o Viúva Negra, que foi um presente que o Calder deu para o Rino Leve. Inclusive, hoje em dia, isso é patrimônio, o Instituto ele é tombado o prédio, né, do IAB é tombado pelo IFAM, com Presp e com DEFA. E hoje em dia, você consegue ver o Calder, o Viúva Negra, é considerado um dos maiores Calders da América do Sul, lá no Instituto Moreira Salles. Tá, espetáculo, logo subindo a escada, assim a gente vê. Tem, sim, né? Mas tem uma história... ele ficava lá no mezanino em primeiro andar do IAB.
E tem uma história que o Calder quis dar essa obra para o Niemeyer, não foi? Para colocar em Brasília, e eu acho que ele não aceitou, alguma coisa assim, não foi? Não sei essa história, eu não É, sei. O clubinho tem lendas, e o IAB, né? São lendas urbanas, assim, de um monte. Dizem que na época, inclusive, tem uma lenda que durante a ditadura pessoas se escondiam embaixo da escada da galeria. que incrível, né? Dizem Que que incrível. Saudades da Bahia foi composta lá, mas é lenda. A gente não tem nada, Ah, mas não tem um fato real. deve ter algum fundo de verdade, porque aquele espaço é tão incrível, inclusive aquela ação que você fez logo que eu fui visitar, que você estava para fazer. Conta um Do pouquinho leilão? disso. Foi incrível. Então, o IAB é um prédio maravilhoso, é um dos prédios mais bonitos, eu acho, que a gente tem no centro da cidade. Tem o Antônio Bandeira na entrada do prédio também. E a ideia do leilão, qual que é a ideia do leilão? O Instituto, porque tem o prédio do IAB e tem o Instituto dos Arquitetos do Brasil. São eles que cuidam da Bienal de Arquitetura. E o Instituto, assim, pensa, não tem grana, né? Então, a ideia de fazer o leilão, a galeria faz um leilão para arrecadar grana para o Instituto conseguir manter e criar e fazer a Bienal de Arquitetura. E você chegou no objetivo que você tinha com aquele leilão, né? Porque foi um Sim, eu já sucesso. fiz. Todo ano, a minha ideia é todo ano fazer. Eu já fiz 2 leilões. Cada leilão tiveram em torno de 100 artistas participantes. O legal do leilão é que tem trabalhos inicia os valores 30% abaixo do valor do mercado. Você está ajudando o Instituto e você está ajudando os artistas. É um lugar, tem artistas, imagina, 100 artistas, tem artistas do Brasil inteiro, de todos os tipos, de todos os estilos, de todos os valores. E é um projeto que é muito gratificante, assim, é muito legal a galeria poder estar lá, e principalmente porque a gente está no prédio, então a gente tem a nossa relação pessoal com todo mundo. Então é muito bacana a gente ter esse envolvimento, e também é legal o IAB, assim, eu considero que eu sou uma parceira do IAB, sabe? Então eu tô sempre lá para Uma filha do IAB. Mas para mãe, tô brincando. Agora você já tá mãe, agora você já tá numa outra fase, né, Fê? E aí vale super a pena a gente apoiar esse tipo de ação, porque além de você adquirir uma obra com um preço super interessante, você conhece um lugar maravilhoso, participa de uma causa maior, e eu acho que vale muito a pena. Você tem que fazer mais essas ações e para as pessoas conseguirem colaborar, porque às vezes a gente até quer ajudar, mas é difícil o pessoal também. Agora eu acho que estão se movimentando um pouco mais nesse sentido. Sim. Mas eu vejo você fazer isso. O pessoal está bem solidário, né? Agora eu estou percebendo que que o Covid veio para trazer também uma união, uma força. E tem várias coisas, vários projetos que eu estou vendo saindo, que está mostrando bastante isso, assim, sabe? Muita troca. Eu percebo como as pessoas estão generosas. Sim. Por exemplo, fazendo lives de todos os tipos de gêneros, muito conteúdo, e as pessoas estão podendo ter acesso à informação. Então isso está sendo bem, bem bacana de ver. Eu estou bastante feliz também, porque a gente percebe que cada um está fazendo a sua parte e para um bem comum, porque na verdade é uma paixão que todos nós temos, né? E agora, em época de pandemia, a gente sentiu tudo um pouco mais balançado. Mas você, logo no início que começou a pandemia, você lançou uma exposição 3D, não foi? Digital. Sim. A gente estava falando disso no começo, né? Então. Eu vi uma exposição 3D no passado, e eu fiquei fascinada como era real. E quando começou a entrar aquela suspeita que a gente teria que todo mundo teria que ficar em isolamento, eu falei, nossa, esse 3D faz todo sentido nesse momento. E pensando bem,
faz todo sentido. Não sei porque eu não estava fazendo isso antes, sabe? Então eu tive muita sorte, porque eu consegui pegar o último dia de uma exposição, que era uma curada pela Julie Dumont, e ela fez o último dia de exposição, eu fiz o 3D com o Fernando, que ele tem uma empresa que faz 3D. Desmontei a exposição, montei a exposição na mesma semana e no final de semana seguinte eu estava fazendo 3D para conseguir lançar para as pessoas. Então, é uma exposição 100% virtual, não teve abertura, ela nunca foi aberta ao público e você consegue ver a exposição 100% online. Se vocês quiserem, dá para acessar pelo nosso site, é super fácil. Pois é interessante isso, você fala, por que eu não fiz isso antes, né? Algumas coisas foram antecipadas por conta da pandemia. A gente já vinha ensaiando algumas coisas, você com a exposição em 3D, eu acho que acontece com as aulas online. Então, eu acho que é exatamente isso. A situação nos obrigou a tomar algumas medidas que a gente já vinha ensaiando. O que você acha que vai mudar depois disso, Fê, no mercado da arte? Você acha que essa tendência do 3D, o que você acha disso tudo? Eu espero que sim. Inclusive, eu estava fazendo eu estava fazendo uma reflexão agora há pouco com o meu time da galeria, e eu estava falando que uma das experiências que eu tive quando eu trabalhei na Bienal, na 29ª, com educativo, era receber muita criança que vinha do interior. Eles vinham tipo, em ônibus de escola, e essas crianças viajavam assim 3 horas para poder ver a Bienal de Arte. E é um incentivo incrível, porque você quer que essas pessoas vivenciem, experimentem, que todo mundo, né, tenha esse acesso de poder ver, conhecer a Bienal, se aproximar com arte, né? E pensando nisso, isso era uma coisa que me incomodava muito. Como que você consegue levar a arte para a pessoa sem ter que levar necessariamente a pessoa até o espaço? Porque às vezes as pessoas não moram na mesma cidade, no mesmo bairro, que tem um acesso fácil, sabe? E eu acho que isso é uma das coisas positivas que estão vindo da quarentena, que as pessoas vão conseguir ter acesso. Você está vendo a quantidade de museus que estão disponibilizando acervo, documento para o público, sabe? E eu acho que isso é muito enriquecedor. Espero que isso não passe, que pelo contrário, que a gente tenha que a gente use a tecnologia para agregar e acrescentar já a experiência que a pessoa vai ter na visita, depois que passar na visita presencial, sabe? Você acha que vai ter um alcance, vai ser uma via de acesso para ter um alcance maior, para a gente conseguir levar a arte aonde necessariamente a pessoa não precisaria vir, né? Sim, e você pode mostrar o que, por exemplo, nessa história do 3D, né? Claro que é diferente de você ter uma relação, de você estar lá no espaço. Você monta uma instalação, daí você desmonta essa instalação. Você tem um registro de foto. Mas não é interessante você ter um link que você tenha toda a sensação 3D daquela instalação? Muito. Como você pode interagir? Muito. Sabe? Muito. E você pode mostrar isso para pessoas de qualquer lugar do mundo, qualquer horário, qualquer tempo. Eu sempre acreditei muito no digital. Acho que realmente uma coisa não substitui a outra, mas é uma importante via de acesso para a gente conseguir chegar em lugares que é difícil para as pessoa do interior, por exemplo, que o acesso é mais difícil. Eu concordo com você, acho que é uma tendência mesmo e vai ser super legal daqui para frente. Você pretende continuar? Pretendo, a minha ideia, já falei, eu não tenho tempo. Todas as exposições vão ter 3D. Vão ter essa experiência 3D a partir de agora, assim. Somente porque na galeria a maioria das minhas exposições são instalativas. Então, não é. Você ter um registro de foto parece que não é o suficiente. Você sente e você quer ter essa memória de como era, e por causa do clubinho e como é o espaço da galeria hoje, todos os artistas, intuitivamente, não porque eu peço nem nada, criam trabalhos pensando muito no entorno. Então, eles estão sempre querendo saber da história, eles estão sempre querendo saber
assim, tem uma... A galeria não é um cubo branco com todas as paredes em branco. Tem uma parede, a parede principal, ela é toda em ruína. Então, é muito interessante ver os artistas querendo se envolver e pensando em trabalhos, quando eu penso em exposições individuais, que vão se relacionar com o espaço. Quando eu estive lá, o Rodrigo Sá estava montando uma exposição, não é? Eu acho que quando você... Então, acho que foi... Eu acho que pode ter sido... Ele participou de uma coletiva. A exposição do Rodrigo Sassi, a gente, teoricamente, abriria agora em agosto, a individual dele. Então, Eu me lembro que poderia estar montando uma peça. Uma peça, é isso mesmo. Tinha uma peça imensa no meio da galeria, incrível, Sim. que foi pensado mesmo a partir do espaço. É apaixonante essa ideia, né? Sim, Não, e o meu olhar vai muito para esse lado. Quando eu vejo um trabalho que relaciona, que você consegue fazer parte, parece que te abraça e você tem uma convivência, uma relação, para mim é isso que me fascina bastante, sabe? Que incrível. Os seus projetos nos fascinam bastante. Você está agora com um projeto que está ocupando uma casa abandonada nos Jardins. A gente vai... É novidade isso. Então conta, novidade pra gente. Eu vou contar para vocês. A gente tem um artista da galeria, o Célio Salvaro, que é um artista que esse ano a gente aplicou para a Lixa, a gente vai participar de uma feira na Suíça, de arte contemporânea, uma paralela à Arte Basel, que chama Lixa, e a gente vai fazer um solo show do Célio Salvaro. Eles mudaram a data para setembro, mas a gente não sabe como estão as coisas, não sabe se vai acontecer ou não. Esse artista, ele mora numa casa abandonada, que vai ser demolida aqui nos Jardins. E conversando com ele, a gente teve a ideia dele transformar... O trabalho do Cleverson já relaciona muito com o espaço. Então, ele é um artista que ele se apropria de elementos da construção e... Desculpa, era meu telefone. Ele se apropria... Desculpa, perdi minha linha de raciocínio. Ele se apropria de objetos que estão aí, elementos que ele encontra na rua ou que ele acha na casa, e ele cria novas obras. E o que é interessante desse trabalho que a gente vai começar a fazer lá na casa é que ele está transformando a casa inteira numa grande instalação que você consegue... depois que passar tudo, você consegue marcar uma visita e conhecer essa grande instalação. Então, ele está desde mofando paredes, pondo fogo, quebrando, recortando, criando objetos. E esse é um projeto que a gente vai começar a mostrar para o público daqui uns 10, 15 dias, mais ou menos. E a ideia é a gente mostrar ele transformando essa casa, que já está completamente abandonada, assim. E depois ela vai ser demolida. Só que aí, assim, a gente... falando com ele, a casa é um elemento vivo, então ela vai estar sempre em transformação. Então, muitas vezes ele pode terminar de criar uma obra num quarto, daí mudar para um outro ambiente, daí ele acha que aquele trabalho não faz mais sentido existir, daí ele volta para o anterior, para o outro trabalho e renova. No futuro ele pode convidar algum artista que é parceiro para também pensar em algum projeto juntos lá. Então a ideia é que vai ser uma casa que vai estar sempre em transformação e a gente vai mostrar todos esses registros dessa transformação online, assim. Que incrível. A Rê tá aqui perguntando se pode visitar de máscara. Ai, Rê. Pode. Pode. Pode, super. Então, acho que a partir de em algum momento, vamos poder sair em 3 pessoas, 5 pessoas. Então, acredito que pequenos grupos não vai ter problema de receber. E não vai ter problema de receber. E o que é interessante porque também tem um outro lado, assim, você não está fazendo uma montagem na galeria, você está montando uma exposição no ateliê, na casa dessa pessoa, do artista, e ele está transformando tudo isso numa grande obra, assim. Eu vou. A Berta tá falando que vai com a Rê. Pronto, já temos as 3 pessoas. Nossa. Vamos colocar em setembro. A gente vou amar. Vai ser em setembro, então.
I hope so, não sei, acho que sim, né? Não sei, depende. Ele já vai começar, assim. Semana que vem ele já deve. Ele já estava transformando a casa, só que isso só estava assim, não tinha sido uma ideia concreta. Tá. E eu falando com ele falou assim: ai, Fê, agora eu acabei de fazer isso. Ai, Fê, olha isso, que legal, não sei o que. Eu falei: Clebson, vamos aproveitar que você está em isolamento, vamos fazer isso real. Usa essa oportunidade que você tem dessa casa, que você pode fazer o que você quiser e faz o que você quiser, sabe? Tipo, transforma isso. Você vai estar morando na sua própria obra, sabe? Exato. Ele está exatamente vivenciando o que a gente está passando, essas mudanças que estão acontecendo agora, ele está vivenciando na obra dele, ele está colocando isso em prática, literalmente, né? Sim, e o legal é que isso não vai ficar fechado, assim, tá fechado, mas a ideia é você mostrar isso. Porque hoje em dia, porque todo mundo tá em isolamento, então você não vê como que cada pessoa tá morando. Ou o que cada pessoa tá fazendo na sua casa. E isso em algum momento vai estar aberto para as pessoas verem todo esse processo e o que ele fez, assim. E ele é um artista que a exposição, ele foi a primeira exposição que a gente fez na galeria. Quando a gente se mudou para o subsolo. Então, a produção dele é em loco. A gente estava assim, no meio de uma reforma gigante, terminando para tentar abrir a galeria em tempo. E ele estava no meio da obra criando a instalação para a exposição, sabe? Que máximo. Bom, vocês são muito pioneiros, né? Ai, obrigada. É difícil. Não, eu vi aqui uma mensagem que a central ela alimenta a alma e é verdade. Esse processo criativo, esse processo livre, vocês estão sempre alimentando isso, né? Inclusive tem vários artistas de vocês que participam desse Art Challenge. Tá, a gente tá com alguns artistas. Eu vou contar um pouquinho. Eu peguei uma colinha aqui para eu falar. Eu também tenho uma colinha aqui. Então, é uma ONG que chama Gerando Falcões. É um incentivo que não tem a ver com a galeria, mas tem vários artistas que estão participando. A ideia do artista é doar uma obra para Gerando Falcões e a finalidade da ONG é conseguir recursos como cesta básica para famílias que estão em situações de vulnerabilidade. E você posta uma obra no Instagram, acho que eles têm o Instagram Art Challenge, @Art Challenge, e você posta uma obra, você é convidado, né, por um artista, você posta uma obra que você está doando e você convida outros 3 a 5 artistas para participarem dessa campanha. E você está ajudando uma ONG e também está ajudando os artistas. Aí os artistas, por sua vez, também participam e convidam outros, é isso? Não. Acho que cortou. Convidam outros. Ah, tá. Não, é que me ligaram, desculpa. Convidam outros. Então, por exemplo, o Rodrigo Sassi convidou o João Trevisan. E daí, e eles já venderam as obras. Eles postaram, venderam. Já. Que incrível. E o que é interessante é que é uma rede que os artistas estão alimentando essa rede e é infinito, assim. Eu acho que não sei quando que vai acabar, né? Porque se cada artista indica 3 a 5 artistas, claro, se forma uma rede. Sim. Exato, forma uma rede importante, exatamente. Tem uma pessoa perguntando aqui que eu achei interessante, como é que se dá a parceria comercial, se existe uma parceria com os artistas, que parece que a Central é uma galeria que fomenta muito isso, essas parcerias, e acho que a pessoa quer saber alguma coisa nesse sentido. E o desenvolvimento comercial? Bom, a galeria, eu acho que todas as galerias têm que ser parceiras dos artistas. Em todos os momentos. Posso pedir um favor para alguém? O Mano tá me ligando. Alguém fala pro Mano que eu tô na live? Ele me ligou tipo 4 vezes. O Mano não viu as nossas stories. Ele não vê ainda, mas vamos cobrar ele depois. Vamos convidar ele. A história é a seguinte. Não, acho que você tem que ser parceira dos seus artistas. E você tem que ser parceira real, assim, sabe? Então, por exemplo, tipo... É um trabalho em conjunto. O artista também tem que ser parceiro da galeria. É um trabalho que
que um ajuda o outro, assim, sabe? Eu quero ver o artista crescer e o artista também quer ver a galeria crescer. Então, a gente tem que ter uma união e você tem que sempre trocar figurinha, ideias e questionar e escutar, né? E se comunicar Exato, bem. escutar. Não, isso é super importante, escutar o artista e os dois, galeria e artista, trabalharem por um bem maior que também que faça a diferença na sociedade, que deu, né, leve o seu recado. Isso é muito legal. E a gente vê que hoje as galerias estão nesse movimento, tenho falado com galeristas, a Rê também fez a live comigo, então, quer dizer, tá todo mundo indo nessa direção, isso é muito legal, né? Sim, sim. Quantos artistas hoje a galeria tem? Hoje, oficialmente tem 13, mais 14. Tá. É que tem o... A gente... em abril, começamos a representar a Dora Smack, que é uma artista que, inclusive, eu conheci pelo leilão. Me aproximei mais do trabalho dela por causa do leilão. E ela tem um trabalho que me fascinou muito, porque ela faz uma relação muito forte com o corpo feminino. E ela trabalha com várias mídias, desde instalação, escultura, fotografia. E daí, no início de abril, a gente anunciou essa parceria. E agora a gente vai anunciar isso, tipo, novidade em primeira mão. Oba! O Lorival Cuquinha tá o Cuquinha tá indo para... Que máximo! Sim, eu sou fã do trabalho dele, assim, também. desde muito tempo. E ele como pessoa, como a postura dele, a força, como ele pensa, me capta muito a minha atenção. E como ele consegue trazer isso para os trabalhos dele e a relação que ele tem com política e com a sociedade. E os trabalhos dele, eu sinto que é ele, sabe? O trabalho dele reflete muito quem o Cuquinha é, assim. E é um personagem que para mim é essencial, assim, na arte. Quando você vê a arte contemporânea brasileira atualmente, ele é uma figura muito relevante, assim, para mim. E sempre me influenciou muito o trabalho dele. O trabalho dele me emociona também. Tem um trabalho que ele fez contra o massacre indígena, que são as 7 flechas. Então, é lindo esse Conta trabalho pra gente. Do Belo Monte que teve. Conta pra gente. Esse trabalho é um dos trabalhos, inclusive, esse trabalho estava no leilão passado, é um trabalho que me fascina também. Isso acontece muito no Brasil, né? Que é alguma área indígena, daí vai ter algum tipo de construção e eles precisam tirar os índios das suas aldeias e do território deles e mudar eles de lugar. Então, o que o Cuquinha fez, ele pegou uma flecha indígena e no meio da flecha ele trabalha muito ele faz uma relação muito forte com política e capitalismo, né? Ele pegou ele coleciona moedas, né? Ele colecionou trilhares de moedas de 50 centavos, que é aquela moeda que na lateralzinha está escrito Ordem e Progresso. É a única, é a de 50 centavos, porque nenhuma outra nossa. Só de 50 centavos tem Ordem e Progresso. E colocou esse dinheiro, essas moedas, no meio da flecha. Então a flecha está furando o dinheiro e está furando a Ordem e o Progresso. Né? A Ordem e o Progresso, como se fosse isso, né? A mensagem mais ou menos é essa: a que preço que a gente tem o progresso, né? No Brasil, o preço exatamente. Que o Brasil paga pelo progresso, né? Exatamente. Realmente é muito emocionante essa obra. E você também está lançando um livro da Greta. Eu adoro o trabalho dela, comprei um lindo de você esses dias. Comprou. Então, o trabalho da Greta... Eu conheci a Greta faz mais ou menos um ano e eu fiquei fascinada pela produção dela, assim, por ela, inclusive, assim, ela sempre me chamou, sabe quando você vê uma pessoa no ambiente e ela te atrai, assim, a Greta foi eu olhei e falei assim, nossa, essa mulher, da onde que ela veio, que eu nunca conheço, eu quero fazer amizade com ela. E daí eu fui descobrir que ela tem uma produção artística e fui visitar o ateliê. Fiquei fascinada pela produção dela.
Ela tem uma produção muito forte. A partir dos anos 70 ela começa a produzir. E nos anos 70 ela fez um livro chamado Autofotos, que é um livro que você não acha mais para vender em nenhum lugar, inclusive ela mesma não tem, e já faz parte de algumas coleções, como do Instituto Moreira Salles, MAC, tá na biblioteca do MoMA, esse livro, enfim. E a gente conseguiu, ela tinha guardado os fotolitos do livro, fizemos a digitalização e estamos fazendo uma reedição. O trabalho da Greta, para quem não... Esses trabalhos aqui de trás da minha casa aqui são da Greta, ó. Conta um pouquinho a essência do trabalho dela, que realmente é fascinante. Ela é uma mulher fascinante. Para mim é uma história muito fascinante, porque ela é uma mulher que tem muita força, ela é muito corajosa e a produção dela é ainda muito relevante e só está sendo... tá tendo muito sentido atualmente, porque ela faz uma relação direta com o feminino e com o corpo e com a mulher na sociedade. Então, esse trabalho do Autofotos são autorretratos, ela trabalha muito, praticamente 90% da produção dela, da Greta, é autorretratos, e ela se fotografa. Ela tem algumas séries, uma série que chama Transformação, que é essa aqui que vocês veem aqui no fundo, que ela transforma a face dela quando ela estava revelando as fotos. Isso todas nos anos 70, isso é tudo vintage. Tem uma série do Autofotos, que são um retrato também do rosto dela, e tem uma série chamada Diário de uma Mulher, que são fotos do corpo dela também. E esse livro é um compilado desses trabalhos que ela fez, e a gente está fazendo uma edição exclusiva que vai ser, que o Bloco Gráfico está diagramando, que a gente... Oi? Voltei. Voltou. Daqui a um mês. Daqui a um mês vai ser o lançamento. E quem escreveu o prefácio está sendo a Mirtes. E na época quem tinha feito a edição foi o Masao Ono, que na época fez edições incríveis de vários artistas hoje em dia super consagrados, assim. Entendi. Bom, você tem mulheres incríveis, né? Eu não sei se você sabe disso, mas um dos ideais assim da galeria ter um time bem equilibrado entre homens e mulheres. Então a gente está sempre trabalhando no 50, tentando ter a proporção 50-50%. E agora com a Dora, com a Greta começou a ser apresentada ano passado, a Gabriela Murebi. Quem são elas? Você está citando algumas? São artistas todas representadas pela galeria que relacionam direto, que tem uma relação muito forte com o feminino, com a mulher, com a mulher na sociedade, assim. O corpo. A representação da mulher. Essa história que a gente vem cada vez mais acompanhando, essa violência doméstica, essa violência contra a mulher, isso hoje em dia realmente assusta mais, porque a informação, isso sempre existiu, mas a informação chega mais fácil até a gente. Sim. E essas mulheres, você vê, são trabalhos dos anos 70 que já falavam de uma maneira ou de outra desse assunto, dessa preservação, dessa atenção, né, com a mulher. Elas já têm... E não tem como eu não consigo fugir nisso, porque eu sou uma mulher e sinto na pele, não sei, né? A gente sente em várias situações, enfim. E a Greta, para mim, é muito fascinante como ela conseguiu a produção dela dos anos 70 é muito forte, assim, é emocionante, me traz força, muito, sabe? Enfim. A história de vida dela é muito forte. A história de vida, porque a história de vida eu nem contei, né? Mas, enfim, conta um pouquinho. Que ela produziu nos anos 70 aqui no Brasil, ela não estava se achando aqui no mercado de arte brasileira, as pessoas não entendiam o trabalho dela. E ela, inclusive, era taxada de louca, assim, chegaram a querer internar ela até. E ela começou a ter uma relação muito forte fora, no exterior, Nova York, Paris, Londres. E lá ela conheceu pessoas... Arthur Barrio, eles chegaram a morar junto, a Marina Abramovic,
enfim, com vários artistas que abraçaram, entenderam o trabalho dela e ela fez 40 anos de carreira fora. E aqui no Brasil isso não ficou muito presente. Isso começou a vir, aparecer de novo quando ela voltou agora para o Brasil. E ela já faz parte, ela tem um trabalho, uma trajetória incrível de trabalho. A gente, inclusive, ia fazer um solo dela na Feira de Bruxelas. E a exposição dela do ano passado foi curada pela Catarina Duncan. Foi maravilhosa a curadoria da Catarina, assim, ela é uma pessoa incrível. Foi maravilhoso ter trabalhado com ela e ver como ela também se relacionava com o trabalho da Greta, assim. Então, o que eu achei interessante, inclusive, dessa exposição, que a Greta mostrou o trabalho dos anos 70, quando ela, na época, ela tinha o quê? 20, 30 anos, e a Catarina tem a minha idade aproximada, entre 30 anos, e ela estava curando esse recorte da produção dessa artista, da produção de quando ela tinha 30 anos, sabe? Incrível, né? As duas dialogarem em momentos totalmente diferentes de suas vidas. E se relacionar, porque é presente, é presente até hoje, né? O trabalho dela fala muito ainda do que a gente está vivendo. Perguntando como chama a artista, chama Greta Sarfati. Isso. E a Dora Smack também é o trabalho da Dora Smack é incrível. Eu tô apaixonada pelo trabalho da Dora. Ele tem uma potência muito presente também, assim. As esculturas que ela faz ela faz algumas esculturas com vidro soprado, com bronze, às vezes ela faz interferência com cimento, também. E ela tem um trabalho muito forte de performance, porque a Dora ela era dançarina antes. Então, ela começou na arte a partir da performance. E é por isso que o trabalho dela acaba tendo essa relação muito forte com o corpo. Com o corpo. E você vê partes do corpo, torso, enfim, partes do corpo dos esqueletos nas esculturas, assim. E essa junção de materiais é muito interessante, né? Eu gosto muito da relação que ela faz. E é uma artista que ela está produzindo, deve fazer 4 anos, mais ou menos, assim. E parece que ela já tem uma formação, quando você vê, parece que ela já está, pelo menos a primeira vez que eu vi, falei, faz quanto tempo que ela está produzindo? Esse trabalho já está tão maduro, assim, assim, me chamou bastante atenção. A Rê também adora aqui. Boa, Rê, tô adorando vocês. Adoro quando a Rê tá junto com a gente. Aliás, eu tô vendo um monte de gente aqui, adoro fazer a live, porque a gente interagindo. Me fala uma coisa, Fê, a gente percebe que o teu trabalho te emociona. Muito. E dentro dos teus artistas, qual é aquele que hoje, nessa tua fase de vida, está conversando mais com você? Uau! Que pergunta! Porque assim, a gente não é que você não se relacione com os outros, claro, mas tem momentos da vida, né? Sim, então eu me relaciono eu me identifico com todos os meus artistas. Assim, isso é uma das coisas que quando eu estou escolhendo um artista para fazer parte do time, eu preciso ter uma identificação, sabe? Então ele tem que me chamar, sabe? E isso então todos os artistas da galeria, mas deixa eu pensar Ai, gente, imagina, depois dessa live eu vou começar a receber ligação dos artistas falando que eu não falei. Não, mas eles têm que entender que é só esse momento. Eles vão entrar, todos vão fazer parte. Do momento. Cada um um momento na sua vida. Eu acho que agora... Bom, a Dora é minha paixão do momento. A Greta é minha paixão da vida. É maravilhoso isso. Comigo. O Mano, gente, presente desde o começo. A Gisele, a Gabi, são todos muito especiais, assim. E o Bruno Cansado. Não sei.
O Ri Dias, eu tenho um artista histórico que ele já que faleceu quando ele tinha 30 anos, que o trabalho dele até hoje, quando eu leio, principalmente agora na quarentena, eu leio os poemas que ele fez, eu falo, gente, como que esse cara escreveu isso 50 anos atrás e tá falando de hoje em dia, sabe? Assim, enfim, É essa grande mas... surpresa da arte, né? A arte boa, ela é atemporal, ela fala com você em vários momentos da vida e eu acho que é isso mesmo. Pode ser que cada vez dê um recado diferente, mas vai mudando. O que eu sinto também, que às vezes tem alguns artistas que de repente, ou algum trabalho de algum artista, eu posso falar mais de trabalhos, talvez, porque tem sim, artistas exato. que talvez eu não me identifique hoje. Eu Então, falo, nossa, estranho, não sei se eu entendi esse trabalho. Daí passa, tipo, 4 meses, dá aquele clique e eu falo, amo, essa é a minha obra favorita da galeria. E daí me dá um negócio, falo, amei, entendi tudo, trabalho, saquei, amo de paixão, mexe comigo, eu quero assim, isso. E daí parece que vira uma chavinha. é. E eu acho que isso é uma das experiências que eu mais gosto de viver na arte, na verdade. De você... É muito fascinante você se aproximar e se atrair, entender e apreciar e valorizar isso, sabe? E nem que se não entenda naquele momento, como você falou, nem precisa É. entender. Tem coisas que nem é para entender mesmo, E né? na Tá. verdade tem vários, inclusive eu tenho vários trabalhos às vezes que eu não entendo. Às vezes tem trabalho que eu não entendo e daí começa. Eu não sei te explicar, mas sabe, não sei se isso já aconteceu com você está vendo uma exposição, conhecendo o trabalho de artistas, você fala, ai, não. E de repente alguém te fala um negócio, te abre uma imagem e muda completamente. E você fala, nossa, entendi. Meu, fez total sentido. Eu amo, se eu pudesse, eu abraçava e saia andando abraçado com essa obra de arte por aí. Já aconteceu, deu em abertura e ter essa sensação. Numa galeria, falar, ai, não sei, ai, não tô entendendo muito. Me chego em casa, deito, e aí começa a passar um filme e falo, gente, mas tem todo sentido. Eu preciso dessa obra. A primeira coisa que eu faço no dia seguinte ligar. Não, é muito isso, assim, é muito legal isso. Porque parece que é uma revelação, sabe? Parece que esse Exato. artista ou esse trabalho está sendo revelado para você, sabe? É um abrir de olhos, né, naquele É, momento. muito. E isso é uma das coisas que mais me fascina da arte e eu acho que isso vai estar sempre comigo. Eu acho que quando essa sensação, eu espero que quando eu tiver 80, 90 anos de idade, que isso ainda exista, porque a minha paixão pela arte vem daí, sabe? Vem nessas situações quando me traz uma emoção muito forte. Então, só de falar para você, eu já fico emocionada de pensar as coisas que eu já vivi, assim, e o que isso transforma. Exatamente, é o mais importante da arte, você se emocionar toda vez que você Sim. tem o contato com aquilo que faz sentido. E fazer com paixão, porque Paixão. eu vejo que o Eu trabalho da espero galeria... daqui, eu espero daqui esse tempo todo, quando você estiver com 80, eu com 100, a gente fale de novo a respeito disso, quem sabe numa live de novo. Ô, Fê, e qual foi assim, a experiência, a exposição na tua vida que mais te trouxe essa emoção? O que foi que você viu? Da minha vida, que não seja na galeria? Exato. Ui, então, eu vou falar de uma exposição é, que eu vi, na verdade, eu tô vendo aqui o Renan, que eu vou puxar esse gancho. O Renan Quevedo, que ele tem o Novos para Nós. Ano passado ele fez uma exposição do Zé Bezerra. Você conhece o trabalho do Zé Bezerra? Conheço. Numa casa moderna, e ele criou uma instalação linda com as esculturas que nem o Zé Bezerra deixa, todas no chão. E eu tinha visto foto, eu não conhecia o trabalho, eu não era tão próxima. Já conhecia um pouco o trabalho do Zé Bezerra, só que eu nunca tinha visto uma exposição dele. E para mim foi muito emocionante, porque é um artista que começou do nada. E é um autodidata, né? Assim, Sim. tem um trabalho que vem de dentro, assim, e eu acho que isso me emocionou. E aproveitando esse gancho, né, já que a gente tá falando de você, né, Renan? O Renan vai fazer uma Maravilha. curadoria na galeria.
Ah, que Que é, incrível! o Renan Quevedo, ele pesquisa a arte popular brasileira, ele tem um Instagram que chama Novos para Nós, e ele já viajou assim para todos os lugares que você pode imaginar pelo Brasil pesquisando artista popular. E eu conheci ele ano passado e a gente ah, eu pensei, eu quero fazer alguma coisa com você. A galeria é galeria de arte contemporânea, só que eu adoro arte popular, eu adoro essa pesquisa. Como que será que a gente consegue linkar uma coisa com a outra? E ele veio com a ideia de fazer uma exposição de as mestras na arte popular. Então, Ah, que incrível! mulheres artistas populares que a gente tem aqui no nosso Brasil. Quando vai ser? Quando vai ser, Renan? Ah, então ia abrir em julho, mas agora é em agosto. Você tem. Não, não posso perder. Então é muito muito bacana. engraçado. Então, por exemplo, isso é uma coisa. É um mundo novo para mim. Então, também tem esse lado que acaba. Eu quero sentir e, sabe, conhecer essas artistas que estão aí pelo nosso Brasil, trabalhando. E São não a consegui, identidade, né? ainda estão. Tem algumas que já são reconhecidas, né? Que o mercado já tem um olhar para a arte popular, mas tem muitas outras que ainda não são reconhecidas. Então, trazer um E pouco faz disso. parte da nossa identidade 100% da mulher brasileira, tá lá. A mulher brasileira somos nós, ela, então todo esse Brasil é formado disso, tem que mostrar mesmo, né? O que acontece. Sim. Eu tô vendo aqui que Tá a com gente vários. tem 5. Não, é que eu tava falando do Renan, eu falei, a gente tá com várias exposições em stand-by. Também tá com exposição que vai ser curadoria do Diego Matos. Olha. Na galeria, e que abrir agora em maio, que não vai acontecer. Vai ser uma coletiva, vai ser bem bacana. Enfim. Vai ficar corrido para o segundo semestre, mas você vai trazer tudo no segundo semestre. Vai, eu não sei como. Não, acho que eu não sei como que eu vou fazer, porque tem alguns. Eu acho que todo mundo vai ter uma mudança no calendário. Então tem artista que tá com exposição agora que não quer, daí tem outro que vai querer entrar. Então acho que eu vou ter que fazer reformular um pouco. Mas a Beta tá falando que acha que vai ser o máximo essa do Diego, eu também vai ter uma relação com arte, vai ser mais política a exposição. A gente já tá com alguns nomes aí, eu acho que vai ser bem bacana assim. Vai ter uma bem bacana. Temos que ficar pertinho dessas aberturas para não perder nenhuma. Eu acho que acontece vai estar lá. Eu vou avisar. Eu vou mandar para você todas as infos de todas. Quero muito. A última live que eu fiz foi engraçado, que deu uma hora, caiu. Eu tô vendo aqui que falta um pouquinho para cair, porque eu entrei um pouquinho antes. Eu queria que você fizesse suas considerações, assim, que você tem alguma coisa para falar para o pessoal, para a gente poder estar se despedindo. E eu já vou me despedir do pessoal. Beijo, gente. Obrigada por estar conosco mais uma live. Eu queria agradecer. Obrigada por me convidarem. Vocês acham que acontece, faz um trabalho incrível. Desculpa no começo que estava tendo oscilação de som, enfim, caiu, voltei. Espero que depois tenha ficado mais clara a minha linha de raciocínio aqui no começo. Estava um pouco montanha-russa. E acompanhe a nossa programação, visitem a exposição 3D, tem lá no nosso site, acompanhe, a gente está sempre postando coisa no Instagram, as meninas aqui estão super pra frente na era digital. E qualquer dúvida a gente está aqui, eu estou sempre aberta para conversar, para trocar ideias e para escutar todo mundo aqui. E acho que é isso. E tem alguém que tem a cabeça borbulhando de ideias, é a Fernanda. Não, e, gente, exatamente. E espero que todo mundo esteja com saúde, que todo mundo esteja em casa. Eu acho que é isso, gente. Ô, mano, ainda bem que você parou de ligar. Ainda bem que você parou de ligar, mano. Gente, obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês aqui junto com a gente. Semana que vem tem mais. Fê, obrigada, beijo, fica em casa, obrigada pelo fica convite. bem. Um beijo enorme para vocês, gente. Tchau. Beijo, tchau, gente.